Começando agora mais um Clinicast, o podcast da Clinicorp. E hoje, gente, com a presença ilustre da doutora Laís Silveira. Também, doutora? Tudo bem, obrigada, Caio, pelo convite. Obrigada a toda a equipe da Clinicorp. Um prazer estar aqui com vocês. A Laís, gente, ela se confunde um pouco a história da Clinicorp, porque logo no início, quando a Clinicorp começou as suas atividades, nós tivemos os primeiros contatos, né, Laís? Oi. Você no mundo odontológico, caminhando para a parte da estética. Olha isso, uma curiosidade que eu tenho, né? Como que surgiu para você a odontologia? É algo familiar? Tem alguma inspiração? Na verdade, bem diferente como foi para ti, né, que a gente já conversou sobre a tua história com a odontologia. Na minha família não tinha ninguém próximo que era cirurgião dentista, não era a minha primeira opção. Inclusive é algo que pouquíssimas pessoas sabem, mas eu sempre compartilho com as alunas que eu cursei letras antes de fazer odontologia. Que legal. Então eu tinha bastante dificuldade em saber que área eu queria seguir. Eu sempre gostei muito de livros. Gostei muito de livros, gostava muito de esportes também, mas enfim, quando chegou naquela época de ensino médio, de meu Deus, agora eu preciso decidir o que eu preciso fazer, conversando com os pais em casa, que geralmente são nossos principais mentores, o conselho do meu pai foi, já que tu gosta tanto de ler, por que que você não faz direito? Eu falei, não, nada a ver, o que tem a ver uma coisa com a outra? E aquele povo do direito anda com um livro gigante embaixo do braço? Eu falei, não, acho que não é isso que eu quero, mas cheguei a pensar que seria aquilo. Fui pensando, quando chegou no terceirão que eu precisava decidir, eu era uma boa aluna, eu tirava notas boas e eu tive aquela crise de identidade. O que eu faço? E quais eram as minhas aulas preferidas? Gramática, literatura, redação, adorava escrever, não, vou fazer letras. E aí entrei em letras português, cursei, só que eu identifiquei que não era o caminho que eu queria viver como profissão. Talvez era um hobby, ainda é um hobby. Eu gosto muito de ler, de criar, de escrever. Não tenho essa dificuldade para roteiros, enfim. Só que eu percebi que não era para ser minha profissão. E aí foi onde surgiu a odontologia. Eu peguei, sentei, olhei todas as grades curriculares dos cursos, e eu falei, agora eu vou tomar uma decisão mais mercadológica. Então eu olhei as profissões, olhei as matérias, olhei para a profissão no mercado, já que eu percebi que não era aquele mercado que eu queria, falei, o que eu me identifico fazendo por alguns anos e gostaria de estudar? E aí na odonto eu vi uma possibilidade. Eu fiquei em dúvida ainda na época entre odonto e arquitetura, porque eu gosto da área criativa, e aí eu decidi por odonto. Então foi nada a ver com, meu sonho é ser dentista, ou eu admirava muito meu dentista quando eu era criança, coisas que a gente escutava no primeiro semestre de quem tinha entrado. Eu falei, gente, eu olhei os currículos, as grades, e escolhi odonto. E assim foi a minha escolha. E foi a escolha mais assertiva. Só que no fim, hoje eu junto tudo isso, né? A escrita, Então, o isso criativo. ia comentar, porque daqui a pouquinho, né, vocês vão saber um pouquinho mais sobre a história, sobre a jornada de trabalho da Laís, e muito do que você traz, né, em relação a letras, a produção de conteúdo intensa que você tem no dia de hoje, a parte da arquitetura, que é remodelando lindas faces, deixando mais belas ainda. Então a gente vai chegar nesse ponto, eu acho que está muito lá enraizado, lá no princípio, né? Você faz odontologia, você se forma quando, Laís? Eu fiz odonto, comecei em 2011, pré-12, e me formei em 2016. 2016, e Isso. já começa a atuar? Já começo a atuar em seguida. Eu me formei, a minha formatura seria em fevereiro. Só que eu era louca para começar a trabalhar, assim. Então eu colei grau em dezembro. E saí de porta em porta tentando ali uma possibilidade. Eu consegui um emprego num consultório particular em uma outra cidade, vizinha da minha, e ela me entregou a chave e falou, fiquei atendendo. E aí, aquele pânico, sabe? Meu Deus, e agora? O que eu faço? E aí pegou aquela época de Natal, primeiro do ano, ela estava tirando recesso, eu fiquei atendendo também as emergências. Então, aquela prótese que cai, aquele provisório que cai, a dor de dente, uma fratura ali. Ela que você tinha que literalmente ela começar saiu de férias e me entregou a chave, para você iniciar a atividade. iniciar a atividade. Que A legal. dona. E ali foi meu primeiro emprego. Depois disso, eu trabalhei com clínica popular também. Voltei para lá. Ela me aceitou de volta porque eu não me identifiquei com a estrutura de atendimento de clínica popular. Voltei para o consultório dela, que era a Camila, que me deu esse primeiro emprego. E lá eu comecei a desenvolver para que área que eu queria seguir. Mas ali eu ainda atendia clínica geral, fazia tratamento de canal mecanizado, fazia cirurgia de terceiro molar. Eu ainda migrava entre as áreas, assim. E as principais especialidades, então, né? Clínico geral como um todo. Você comentou comigo já sobre implantes também, né? Eu cursei Fez cirurgia. implantodontia, fiz a parte, não terminei implanto, porque quando eu estava próximo de terminar implanto, eu já tinha escalado demais na harmonização. Já tinha feito todo o meu rebranding de marca, enfim, não fazia mais sentido. Eu falei, eu vou ter que soltar a mão disso aqui. Eu estava querendo segurar na mão de algo que não estava mais fazendo sentido, era só pelo diploma. Eu falei, não.
Esse tempo tá me valendo muito. Então, meio que a parte de implantodontia, ela começou a caminhar juntamente com a parte de harmonização. Foi. E, de repente, você solta o implante e se aprofunda em harmonização. Foi quando isso, Laís? Isso foi, gente, passou tudo tão rápido. Mas o meu primeiro consultório, eu abri em 2017, 18, abri em 2018. Em 2019, eu já migrei exclusivamente para harmonização. E daí você... Foi no meio de 2019. O consultório já é o consultório da doutora Laís ou o instituto naquele momento? Não, era um consultório odontológico. Primeira vez que eu abri, a minha logomarca era bordô com branca, era um L com um dentinho. Quem fez foi um amigo nosso, que hoje ele é padrinho da minha filha, então ele me cobrou um valor muito irrisório para fazer toda a minha parte visual, cartão, a placa da fachada, porque ali já tinha acabado todo o dinheiro, né? Eu não tinha mais, eu dizia, meu Deus, preciso de uma identidade. Ele super me ajudou. E ainda era odontologia e estética, porque eu ia atender clínica geral, mas eu sabia que o meu foco a longo prazo era ficar na Hoff. Eu já atendia a Hoff nessa época. Então toda a minha linha editorial já era pensada para isso, enfim. Eu atendia clínica geral, mas já focava ali na rede social em torno de 70% do conteúdo para harmonização. Então, legal. Então, deixa eu voltar aqui na história. Você se forma em 2015, né? 2016. 2016 você se forma e você começa a ter a primeira oportunidade com a doutora Camila, que literalmente entregou as chaves do consultório para você. Logo na sequência, tem algumas experiências em outros consultórios, retorna da doutora Camila, e daí você decide empreender, que é abrir o seu consultório. E dali você tinha, claro, né, como dentista, todas as especialidades da área odontológica, e a harmonização orofacial estava começando a engatinhar, digamos assim, né? A parte de regulamentação, toda essa parte. Como foi o desafio para você, neste momento, que não estava tão consagrado assim a harmonização orofacial para os dentistas? Já existiam trabalhos maravilhosos, mas tinha todo um debate ainda sendo constituído naquele momento, né? Era uma época bem difícil, assim, foi difícil tomar essa decisão, porque não era uma decisão que eu teria apoio. E muitas vezes a gente espera o apoio de quem está em volta, né? De, não, realmente faça, parabéns, vou te ajudar, estou te apoiando. Quem eu tinha próximo? Eu tinha os meus pais, o Rafa, que hoje é meu marido, mas na época a gente estava começando a namorar, assim, e... O que aconteceu naquela época? Eu trabalhava no consultório da Camila, quando eu voltei para o consultório dela, ela me indicou para outros profissionais para eu atender em outras clínicas também. Eu já estava com um pouco mais de experiência, já estava fazendo tratamento de canal mecanizado. Ninguém queria fazer, né? Aquela dificuldade de achar gente para fazer endo. Então, eu fazia endo em vários consultórios. E eu digo que a endo financiou a minha harmonização. Por quê? Eu era uma menina nova, eu morava com os meus pais, eles me ajudavam. Só que eles deixaram bem claro, eles assim, ó, para harmonização a gente não vai te ajudar. Porque tá doido, hoje o dentista pode fazer botox, amanhã, daqui a pouco não pode mais, como é que é isso aí? É muito incerto. E tudo bem, trabalhei muito, ali eu digo que a endo, o terceiro molar, enfim, que era um ticket um pouco mais altinho, financiaram minha harmonização. Eu guardava cada centavo para ir para os cursos. Então, naquela época, quem é o melhor nisso? Vou fazer o curso. Quem é o melhor nisso? Vou fazer o curso. Aí, quando saiu da toxina e do preenchedor, começaram os bioestimuladores. Quem é que mais estudava isso? A Tereza Escarga. Guardei cada centavo, lá vai ela para São Paulo, avião, hotel, o curso da Tereza, que não era ticket baixo. Fui lá pro curso da Tereza ainda ano passado, palestrei no evento dela, e sendo vou palestrar de novo, daí olha as voltas que o mundo dá, né? Legal. É muito interessante. E naquela época, a harmonização era muito incerta, ela não era uma especialidade reconhecida pelo nosso conselho, só pelo MEC, era um curso. E eu nunca esqueço que quando eu fui fazer meu primeiro curso com a Tereza, em janeiro de 2018, que foi quando começaram a entrar os bioestimuladores pra gente, a gente estava lá no curso, estava tendo ao mesmo tempo CIOSP, e o conselho divulgou nesse CIOSP que a harmonização orofacial tinha sido reconhecida como especialidade odontológica e os antes e depois foram liberados. Então a gente nem postava antes e depois ainda. Eu tinha muito caso clínico legal, eu falei, meu Deus, já vou postar aqui. É agora. Já comecei a postar meus casos, porque eu atraía pacientes de outras formas, com outro formato de conteúdo. Olha aí, sabe o que é bacana? Não sei se você já viu aquela curva da inovação. Né, da curva da inovação, isso acontece em qualquer segmento, ela é muito mais conhecida em tecnologia, é verdade, mas me parece muito que você tem aquela característica daqueles primeiros adeptos, né? Quando vê alguma coisa nova, parece que isso faz sentido, né? São os visionários, né? Eu acho que isso vai caminhar muito bem, porque hoje você falar de harmonização orofacial é muito simples. Né, para quem tiver a decisão de começar a trabalhar com harmonização, porque está regulamentada, é reconhecida como especialidade, tem profissionais muito bem-sucedidos como você, que
estão faturando muito bem, ver colegas realmente se desenvolvendo, crescendo. Quer dizer, é uma decisão muito mais fácil. Aí, digamos assim, são os retardatários na curva, né? Exatamente. Que estão chegando no mercado e que o mercado está muito mais maduro. E quando o mercado está mais maduro, nem sempre você tem mais um diferencial. Então, diante dessa sua característica que eu identifiquei, né? De recém-formada, já encarou uma clínica sem um proprietário, te deram a chave, já abriu seu próprio consultório sem ter grandes experiências em empreendimento, né? Foi virar empreender. E logo na sequência encara de frente uma nova especialidade dentro da área da saúde, dentro da área odontológica. Tem uma frase que é muito popular que é, às vezes tem que ter cara e coragem, né? A Laís tem mais cara, mais coragem. Como que você poderia defender a Laís? Tem os dois. Eu acho que até ontem eu estava lendo e criando uns conteúdos, à noite eu falei, eu vou chegar em Jaraguá, eu não vou criar conteúdos. Eu ontem à noite, criando conteúdos antes do jantar. E aí eu estava criando um conteúdo justamente sobre isso, sobre os pequenos, né? Quando a gente é peixe pequeno, geralmente a gente tem medo de entrar no mercado, porque pensa, meu Deus, o mercado está dominado por tubarões, quem sou eu sou peixe pequeno. Só que tu não tem nada a perder. Hoje eu me considero um peixe grande ali no mercado. Eu tenho muito mais a perder. Eu tenho que estar me atualizando, vendo o que quem está chegando está fazendo, para eu me manter no lugar que eu alcancei. Agora, o peixe pequeno, ou tu faz, não, você vai continuar no mesmo lugar que você está. Eu sempre tive essa coragem. Isso que você falou dessa curva, eu criei um conteúdo quando eu fui fazer uma visita da Olsen lá na Casa Cor, falando sobre isso. Basicamente, a Casa Cor traz essas tendências ali na arquitetura. Os mais corajosos, disruptivos, vão colocar nos primeiros projetos, outros vão torcer o nariz, vão colocar ali na sequência, e outros vão colocar daqui 2, 3 anos, que aquilo já não é mais tendência. É igual na moda. Vem algo numa grife, o pessoal torce o nariz, daqui a pouco, isso, daqui 1 ano, 2, chega nas lojas de departamento. E aí fica barato, tem mais competitividade, enfim. É o que eu vejo na nossa área também, é surfar essa onda antes dos outros. Então eu surfei a onda da Hoff antes de muita gente. Só que, para ela é fácil, ela começou, tinha menos gente. Eu considero mais difícil. Com certeza. Pela coragem, sabe? Eu sou de uma cidade de 45 mil habitantes, eu abri um consultório num bairro pequeno, numa sala pequena, dizendo, olha, eu sou uma dentista recém-formada, filho do fulano de tal, porque é assim, cidade pequena, e eu cobro consulta e eu sou dentista e trabalho com harmonização. Então, tudo que o povo não fazia, que era contra o perfil da odontologia, eu fiz. Só que eu tinha 2 referências. Na época tinha a Ana Laura Fontana, que trabalhava em Balneário com harmonização, e a Vanessa Tizen em Floripa. Eram as únicas 2 dentistas que eu conhecia que faziam isso. Mas eu pensava assim, se tem 2 pessoas que fazem, tem um caminho. Eu vou fazer também. Eu pensava exatamente assim. Elas fazem, são dentistas, trabalham com isso? Existe um caminho. O que elas fazem? Elas falam disso. Como é que eu descobri elas? Não sendo da cidade delas, rede social. Como é que elas fazem isso? Fui atrás de fazer da mesma forma, sabe? Seguindo aquele mesmo caminho. Então, desde o começo, foi através da rede social. Assim como foram os cursos, esse timing, acho que é o que faz a diferença. Legal. Cara, coragem, analisar as tendências, né? E não deixar passar oportunidade. Então, pegando esse gancho, entrando no nosso tema aqui do nosso podcast é como tornar a sua marca pessoal seu ativo mais lucrativo. A rede social, ela teve um poder importante nessa sua trajetória? Extremamente. 100%, assim. Claro que ela foi o veículo, né? Foi a ferramenta que eu utilizei. Mas para o tamanho da minha cidade, para o local de onde vem o meu público, né? Meu público vem de cidades de toda a redondeza, pessoas de outros estados. Eu atendo muita gente em uma cidade de 45 mil habitantes. Tudo isso através da rede social. Eu tenho alcance nacional através do conteúdo que eu crio de Laguna. A gente vive em São Paulo, em palestras, em grandes eventos. E o pessoal que palestra nos eventos que a gente sempre se encontra, eles esquecem que eu não sou de São Paulo. Eles falam, tu não é de São Paulo, né? Eu falo, eu sou de Laguna, 45 mil habitantes. Pelo poder da rede social e pelo poder de construir uma marca forte. Foi assim que eu comecei a dar curso. Eu não pensei como, que eu vejo que muita gente fala, eu preciso ganhar mais um dinheirinho. Vou dar curso como uma fonte de renda extra, como um extra. Não é. Para você dar curso e ter volume de aluno, você precisa de ter pessoas que se inspiram em você e querem aprender com você. Então, antes disso, elas precisam se inspirar em você como profissional. Os profissionais começaram a me seguir para ver como eu estava fazendo aquilo. Não é uma palestra de palco, né? Não, zero mentoria de palco. Então, assim, os meus alunos começaram a me seguir como profissionais. Deixa eu me explicar como é que essa doutora está fazendo isso. E começaram a me pedir ajuda, como que você faz, onde que você busca isso, onde que você se inspira nisso. Aí eu vi
uma possibilidade de um novo mercado para mim. Uhum. Foi ali que eu tive esse time de eu poderia estar ensinando isso, monetizando isso, que eu já tenho feito. Que você começou a se tornar a referência, assim como a doutora Ana Laura era para você, Sim. como A Vanessa Tizen também era Vanessa na de época, foi uma das Florianópolis, né? primeiras a trabalhar na parte da odonto na rede social. E, ô Laís, você iniciou na rede social, né, como todos nós que estamos pelo primeiro contato com isso aqui, né, e você entendeu o poder que um celular tem nas suas mãos. Desde o primeiro contato que você teve, você entendeu que aquilo era uma ferramenta de trabalho ou uma ferramenta para você realmente poder, talvez, sei lá, ter momentos de prazer, distrações e assim por diante? Enquanto eu era funcionária, eu via como momentos de lazer. Eu postava no máximo, eu consumia e eu postava o que eu ia comer, uma foto do meu treino, era isso. E eu não era muito de postar muito, assim, volume de postagens. Eu digo que se eu não trabalhasse com rede social, era low profile. Não ia estar ali postando tudo. Eu me esforço para postar o que eu posto de vida pessoal, por exemplo. Porque para mim, Instagram é trabalho. Ele faz parte da minha agenda, é ferramenta de trabalho total, assim, sempre tive essa clareza. Então, quando eu decidi que eu ia abrir o meu consultório, eu me comprometi comigo mesma. A partir de agora, eu vou postar todos os dias. E desde então, eu posto todos os dias. Há quantos anos Há 8 atrás? anos. 8 anos. Nos stories. Eu construí a minha maior base de clientes pelos stories. O meu feed eu não postava tanto assim. Só 3 vezes por semana no feed. Só que os stories, que é ali onde tu constrói o relacionamento, a pessoa conversa contigo no direct e tu converte ela, aquele lead aquecido, foi através dos stories que eu construí isso. Desde o comecinho, desde a primeira obra, assim, eu comecei na obra já. Mas antes de você começar a dar aula, né, sobre o tema em si, né, você já entendia que a estratégia era muito mais valiosa do que o próprio talento, por exemplo? Com toda certeza. Eu sempre entreguei excelentes resultados. E, principalmente naquela época, poucas pessoas entregavam bons resultados em harmonização. Então, naquela época, o resultado ainda era um diferencial. Você não via bocas bonitas feitas em harmonização. E as minhas bocas, modéstia à parte, eram muito bonitas. Então, principalmente quando eu comecei a postar as fotos, as pessoas vinham de outras cidades para fazer boca comigo. Mas o conteúdo que você postava tinha uma estratégia bem definida? Tinha uma estratégia. Não como tem hoje, porque a gente não tinha o alcance, o estudo que a gente tem hoje. Mas eu entendia que eu precisava criar relacionamento, que eu precisava estar ali todos os dias. O principal era a consistência. Eu não tinha o conteúdo perfeito, eu tinha vergonha de falar, eu falava baixo. Eu era tímida, eu falava difícil, eu não falava como eu conversava pessoalmente. Só que era o que eu tinha, eu estava me desenvolvendo. Porém, eu estava ali todos os dias. Então, naquele ano, eu nunca esqueço, meu primeiro ano de consultório, sabe essas coisas que tem na cidade sobre o mais lembrado, dentista mais lembrado? Eu ganhei o negócio de dentista mais lembrado, falei, gente, eu acabei de abrir o consultório, mas ninguém postava na rede social. E eu postava todo dia, então o povo pensava em dentista, pensava em mim, olha que doideira. Quantos dentistas tinham na cidade? Só que eu tava ali na rede social. Já se tornou uma referência para eles porque eles tinham contato contigo diariamente através da rede social. Um bastidor de clínica, montando mesa clínica, quem que eu ia atender, o que eu ouvi do paciente, ninguém fazia isso naquela época. Então era bem esse story, esse orgânico, que é o que eu vejo que tá voltando hoje, que é o tipo de conteúdo que tem performado mais. Esse tipo de conteúdo com cara de que não foi planejado, mas que é totalmente estratégico, né? Então, a estratégia faz parte. Faz parte desde sempre. Claro, e você tem que demonstrar bons resultados e as bocas maravilhosas que você criava naquele momento. Sem resultado não tem recorrência, né? Sem entrega. Mas a estratégia do marketing sempre foi ponto central. E ali você já vendia? Tipo assim, você entendia que, caramba, quando eu estou utilizando a rede social, quando eu estou postando todos os dias, quando eu estou demonstrando a qualidade do meu trabalho, da minha entrega, começou a pintar pacientes? Com toda certeza. Quando a gente pensa no funil de vendas, a gente tem a primeira etapa ali, que é a prospecção. Então, a venda não acontece quando o paciente está na nossa frente. Eu digo que as minhas pacientes, as minhas secretárias, quando você vai negociar, estão muito mal acostumadas. Se elas forem para outra clínica, não vai ser fácil como é na minha clínica. Ou como vai ser na clínica das minhas alunas. Por quê? Porque a gente tem processos muito bem definidos para a lead chegar pronta. Você chega na minha frente dizendo, tá, Laís, eu quero fazer com você e eu quero que você me diga o que eu preciso fazer. Ela tá ali porque ela quer fazer comigo, ela não tá ali para cotação de valor, enfim. Só que isso começa onde? Lá na rede social. Então, eu sempre fiz essa construção a partir da rede social, desde o começo. E aí, onde eu me dei conta de que o negócio estava muito bom. Quando eu comecei a ver que na minha agenda, a gente fazia ali a anamnese e tal, ali na Clinicorp já, e a gente vê que as pacientes, a grande maioria, estava vindo de outras cidades. Caramba! E falei, gente, opa, esse negócio de internet está funcionando. Por quê? Porque naquela época eu já distribuía conteúdo
nas cidades da redondeza, para eu não ficar dependente só da minha cidade, que é muito pequena. De repente, a dentista local estava começando a se tornar mais regional daí. Regional. Então, assim, tinha dia de atender 5 pacientes e 3 serem de outras cidades. Aí foi ali que vamos fazer uma análise dessa agenda. Aí eu comecei a perceber que 70%, 80% dos pacientes eram ROF já. Uhum. Aí eu tinha que mudar toda a estrutura da sala para fazer uma endo, uma cirurgia. Aí eu assim, tá, agora a gente vai sentar e montar uma estratégia real para em pouco tempo a gente largar o restante. E aí foi onde a gente fez rebranding, estruturou tudo, mudei a logo, a minha forma de vestir, minha identidade visual, a minha forma de me posicionar, no geral, tanto dentro da clínica quanto nos conteúdos, para a gente agregar valor na ROF, não ficar vendendo botox e preenchimento labial isolado, começar a vender tratamentos mais completos e a gente poder sair ali dos outros tratamentos que trazem essa segurança. O clareamento, o terceiro molar, a endo, e sair 100% disso e ficar só na ROF. Nós estamos aqui no estúdio da Clinicorp, logo ao lado aqui está o nosso time de marketing, é um time que a todo momento está trabalhando com o nosso branding, no caso eles trabalham com a nossa identidade visual, e você acredita que a identidade visual ela não está apenas na clínica, não é só apenas na fachada, não é apenas o consultório como um todo, só que a persona que está ali dentro, o profissional, ele também tem que entender que ele faz parte de todo esse contexto, é isso? Com toda certeza, não existem verdades absolutas. Uhum. Acho que tem formas de trabalhar, você escolhe a forma que você quer trabalhar, mas você tem que ter clareza do que você está fazendo, você não pode querer atirar no escuro. Então, por exemplo, você vai abrir uma clínica, eu admiro tanto o Caio, já que eu admiro tanto o Caio e ele tem sucesso, eu vou fazer a estratégia do Caio, vou tentar replicar a estratégia do Caio. Uhum. Mas espera, você sabe o que tem por trás das reuniões do Caio, da persona que o Caio quer atender, de como ele precifica, dos materiais que ele usa? Então, você tem que ter clareza do tipo de serviço que você quer oferecer, de quanto você quer vender, quantas horas você quer atender, você vai botar gente para atender ou é você que vai atender esses pacientes, que tipo de negócio que você quer ter, que tipo de cliente que você quer ter. É a partir daí que você vai decidir, vou construir isso em cima da minha marca pessoal, vou construir isso de outra forma. Eu não acredito que tem um jeito certo, mas eu acredito que o jeito para me entregar a vida que eu queria viver com a odontologia, com a ROF, essa era a melhor forma, porque eu gosto de atender, até hoje eu atendo. Quando eu comecei a escalar muito nos cursos, as pacientes começaram a se preocupar. Tá, vai parar de atender a gente? Eu falei, não, eu posso diminuir os meus horários, mas eu não paro de atender. Então, eu gosto de atender. Eu gosto de atender pacientes que querem ser atendidas por mim, que pagam bem pelo meu trabalho, que vão fechar os protocolos que eu indicar e não ir lá fazer só um botox. Uhum. Então, como que eu vendo isso? É só combatendo preço, fazendo botox day, fazendo promoção? Ou é fazendo essa paciente desejar fazer parte daquilo? Ser paciente da Laís, fazer o que a Laís indica, continuar ali dentro. Então, com posicionamento eu consigo isso, com posicionamento de marca pessoal. Aí depois você consegue, a longo prazo, fazer um ecossistema ao redor daquela sua marca pessoal e ir desvencilhando. A gente tem dentro da nossa estratégia, quando eu saí do consultório para o Instituto Laís Silveira, foi algo colocado em mesa. Instituto Laís Silveira, outro nome ou LS Instituto? Por exemplo, a marca da Nativosa é by NV. Uhum. Talvez uma pessoa que compre hoje não saiba que é aquela marca da Nativosa. Mas no primeiro momento, o nome da Nativosa foi muito importante. Então, eu tinha construído o meu nome no mercado. Não fazia sentido naquele momento inicial a gente tirar. Nós colocamos o Instituto Laís Silveira, mas em toda a nossa identidade visual, a gente brinca e hoje em dia fica só o LS. Uhum. Hoje em dia, basicamente, todos os lugares que a gente joga a identidade visual é LS. Na minha bio é LS Instituto. Mas isso faz parte de um planejamento, né? De um planejamento degrau a degrau, a longo prazo. Hoje, sendo um consultório, como que vai ser o posicionamento do Instituto, para chegar no momento que não dependa mais da doutora Laís Silveira estar trabalhando no consultório, mas todo aquele pessoal que tem o desejo, que faz parte dessa comunidade, desse ecossistema, está sendo atendido pelos profissionais que atuam naquele instituto. Exatamente. É isso, né? Ô Laís, entrando um pouco nessa questão dessa estruturação da estratégia, tá? E até mesmo na questão da captação. A gente entende que muitos colegas se frustram com o marketing, né? O marketing, ele tem dois caminhos, né? Tem um caminho onde que nós estruturamos um funil de vendas, que muitos dos nossos seguidores estão descobrindo o nosso produto, né? E dependendo do tipo de segmento, de produto, às vezes é necessário um apoio em relação a tráfego pago para aumentar os alcances e dar um fundo de funil sempre com uma oferta. Hoje, o Instituto Laís Silveira, né, qual que é a estratégia principal? Usa muito a questão de ainda estar conscientizando, educando, criando esse desejo pelos pacientes de consumirem esse serviço, né?
Ou vocês também têm uma das etapas, essa questão do tráfego pago, aumentar os seus alcances. Mas o Instituto, assim, depois eu sei que tem a parte de cursos, né? Como que você atrai pacientes na estratégia sua? Tá. Essa minha estratégia de captação de pacientes, hoje outras pessoas falam sobre isso, só que eu faço a mesma estratégia desde o... Por isso que eu digo que negócio tem muito feeling também, né? Sim. A gente acreditar no nosso feeling e testar. Muita coisa é teste, gente. Testa também não, mas eu confio no meu feeling em muita coisa. E eu identificava que a minha estratégia não batia com a estratégia de tráfego que me vendiam. Sim. Então, o que eu faço desde o começo, que é o que eu sigo fazendo? Eu aumento base. Para você poder ter um maior número de pessoas ali no final do seu funil, você precisa ter mais lá em cima. Então, basicamente, o que eu faço? Eu aumento base de audiência qualificada. É para isso que eu uso tráfego no Instituto. Então, o tráfego pago, ele não é para vender. Não, é para ele distribuição. É para descoberta. Para descoberta. Para as pessoas descobrirem, cara, quem é Laís Silveira? Descoberta. E aí o meu funil de stories e de feed é muito bem pensado. Então, os meus stories, a minha maior conversão vem dos meus stories. A gente conversou ontem, que eu falei de 3 pacientes que eu atendi essa semana, que vieram de uma profissional específica, que é uma excelente profissional, tem tecnologias na clínica, mas ela não tinha uma estrutura interna de venda para as pacientes, de organizar o ano da paciente, enfim, eu tenho tudo isso muito bem estruturado. E ao mostrar isso nos stories, todas essas pacientes já me acompanhavam há algum tempo e agendaram pelo story em que eu mostrei isso. E eles vão no direct, daí no caso? A gente trabalha hoje, eu sempre colocava no story o link, só que isso começou a diminuir muito a entrega, não porque a pessoa clica no link e sai. O próprio Instagram começou porque o cara quer que você faça... a política do Instagram não quer que você saia do Instagram. O cara quer que você deixe o cliente dele ali mais tempo na plataforma. Então, ele não entrega Se você tira tanto, da plataforma e ele não gosta de você. Exatamente. Então, o que eu comecei a fazer? Usar o ManyChat. E aí a gente coloca ali, digite equipe. E aí você recebe uma mensagem para falar com a nossa equipe. E aí a pessoa interage no meu direct. Entendi. Já gera uma entrega maior, melhor meu engajamento, inclusive. E aí a gente joga sempre pro nosso time, de forma estratégica. E aí essa pessoa desenvolve lá. Quando me chama no direct, eu converso primeiro. Eu não digo, chama a nossa equipe para agendar uma consulta. Sabe? Eu vejo que muita gente peca nisso. E aí qual é o ponto? Tudo que você faz no marketing é para captar um interessado. Sim. Aí a pessoa vai lá e te manda um direct, você fala, me passa seu contato para eu passar para a secretária. Fraco, sabe? Quebra ali. Às vezes o cara pensa, poxa, eu não quero agendar consulta, eu só queria perguntar um negócio. Então... Mas você estava comentando, né? No direct a pessoa já vai para agendar, não é esse momento. A pessoa está começando, é uma conversa, né, Laís? Então, eu digo, é o gatilho mental da conversa. Você não vai fazer uma consulta online, mas você vai conversar. Conversa, pergunta se ela já fez aquele tratamento, como que ela chegou ali em você, se ela tem aquele mesmo problema que você estava falando ali nos stories, dá uma conversada e fala, fulana, eu vou atender um paciente agora, mas me passa seu contato, eu vou pedir para as meninas te chamarem, esclarecerem no restante das dúvidas. Até porque é uma qualificação necessária, né, Laís? E aí você vai ter o lead, para ele entrar ali no seu acompanhamento, no seu CRM, porque senão você perde. Você não vai lembrar daquela pessoa e chamar ela no direct depois. Então a gente não diz, me passa seu contato para agendar uma consulta. Aí talvez ela diga, não, mas eu não quero agendar uma consulta agora. Deve acabar morrendo no preço, né? Quer ver a pergunta dela, olha, quero te uma dúvida, quanto custa, entendeu? E às vezes ela não entendeu qual que é o procedimento ainda, né, Laís? Ela pode ter confundido, né? Então o melhor cliente pra gente, ele vem dos stories. Tanto os meus, quanto das profissionais que trabalham ali com a gente. E a gente tem no perfil do Instituto, também no meu. Ele serve como um portfólio, mas ainda o meu perfil, o perfil das profissionais e as nossas estratégias internas para vender as demais profissionais para os pacientes que a gente já tem para a nossa base, trazem muito mais pacientes, as próprias indicações, muito mais pacientes do que o perfil do Instituto. Se eu quiser trabalhar tráfego no perfil do Instituto, trazendo para uma sessão de ultrassom microfocado, te trazendo os resultados visíveis em 12 vezes no cartão, eu vou trazer. Mas não é essa a nossa forma de trabalhar. Para ter a margem de lucro que a gente tem para entregar o tipo de serviço que a gente entrega, né? Ô, Laís, você trouxe um ponto importante, né, que muitos profissionais possuem a dúvida de como iniciar no marketing digital. Então, eu tenho aqui, né, o meu posicionamento de marca, eu tenho o meu perfil, que é o perfil do Dr. Caio Carinhena, por exemplo, mas eu tenho a minha clínica, eu tenho a Clínica X. O que você recomenda? Você recomenda ter os dois perfil aberto, o da clínica e do profissional, mas nem sempre a estratégia é semelhante? Ou ter só o perfil profissional e não ter o perfil da clínica? O que você recomenda para quem está começando no marketing digital e ainda às vezes não tem uma equipe que consiga estar alimentando os dois Instagrams, por exemplo?
Eu digo que as pessoas não podem se comparar, né, Caio? Não dá pra me perguntar como eu faço hoje e querer fazer como eu faço hoje. E nem pensar que é fácil fazer como eu faço hoje, porque a gente faz como faz hoje, porque fizemos milagre lá quando tínhamos eu, uma secretária e um celular e um sonho. Então a gente fazia tudo. Qual é o ponto? Você precisa fazer muito bem feito uma coisa, depois você vai pra outra. Legal. Então adianta eu ter o perfil da Laís e o perfil do Instituto e os dois estarem as moscas, porque eu não dou conta nem de um nem de outro. Adianta eu ter TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn, mas eu não consegui alimentar. Eu queria estar no YouTube, mas já está na minha programação para daqui uns 2, 3 meses. A princípio, o foco foi o quê? Ir para o TikTok. Pela nossa decisão, estudando o comportamento das nossas clientes. A gente foi primeiro para o TikTok para depois ir para o YouTube. E há quanto tempo eu estou na internet, Caio? Agora que eu consegui estruturar um time para eu estar em todos esses lugares. Se não é humanamente impossível, porque eu atendo. Então, como a gente fala, eu não sou mentora de palco, eu não te digo faça isso, só que eu não vivo a sua rotina. Eu vivo a rotina de atendimento, de casa, de alunos, de pacientes, de equipe. Então, a gente precisa otimizar o nosso tempo ao máximo, né? Resumo da ópera. Tenha o seu perfil, Dr. Caio. Ali vai ser o seu perfil profissional e pessoal. Ponto. O que você vai postar de pessoal precisa ser estratégico para o cliente que você quer atrair. Perfeito. Por quê? Porque você não está ali para oba-oba, você está ali para atrair cliente. E tudo que você postar vai construir uma percepção de valor sobre você. Então, eu estou no churrasco com meus amigos, eu preciso postar o churrasco inteiro, ou eu posso postar uma foto estratégica legal da picanha que eu vou comer agora, da cerveja que está trincando, e dar boa noite para meus clientes, que eles vão se identificar com aquilo ali e tchau. Guarda o celular e vai ser feliz com seus amigos. Perfeito. Entendeu? Ao contrário de muita gente que é consumidora de conteúdo, postaria o churrasco inteiro, mas durante a semana diz que não tem tempo de postar do trabalho dela. Então, entende que é questão de prioridades. Se essa pessoa for ver quanto tempo ela fica durante a semana no celular, ela fica o mesmo tempo de quem produz. Só que ela fica consumindo. Essa questão de foco, eu concordo 100% contigo. Né? E quando você tem foco numa única coisa, por exemplo, a tendência é você fazer bem feito. Questão de foco e gestão de tempo. O que eu vejo é o profissional dentista ou da área da saúde estética, biomédica, enfim, ele acaba, às vezes, fazendo tudo meio que misturado. Ele acha que, às vezes, se o bumbum dele não estiver sentado no mocho ou o paciente na maca, ele não está ganhando dinheiro. Quando você iniciou lá atrás, vamos pensar quem está começando agora, tá? Você já tinha uma gestão de tempo diferente, momento para trabalhar junto ao paciente, momento de criar conteúdo, né, de criar estratégia, depois de criar e construir o conteúdo. Como que você fazia e como você faz hoje essa condução de material? No começo, como eu não tinha agenda tão cheia, os stories eu decidia no dia, conforme a minha agenda, o que eu ia falar, mas eu sempre escolhia um tema central desde o começo. Hoje eu vou falar sobre... O meu foco com esses stories hoje, meu objetivo é atrair pacientes que queiram fazer o contorno mandibular. Eu pensava assim na época, porque lá eu ainda vendia mais procedimento, mas já fazia análise facial, enfim. Então, vou pegar aqui o rosto da Gisele Bündchen, de não sei quem, daí eu fazia uma análise, porque eu não tinha paciente. Mas eu estava mostrando que aquilo comunicava no rosto. Fazia aquela análise e tal, e dizia para chamar a gente para agendamento, tá? Conteúdos para o feed, eu postava menos, porque eu que filmava, eu que editava, ou eu que fazia arte, que era terrível, mas era o que tínhamos. E aí eu criava num dia, fazia, deixava pronto e programava. Para se postar, às vezes eu estava atendendo o paciente, o post estava saindo. E a parte de gestão que eu fazia, programação de pagamentos, eu avaliava a minha agenda, via como estava, simulava ali um faturamento, imaginava, eu queria faturar X a mais. Isso lá naquele começo, né? O que eu podia vender de procedimento a mais esse mês? Eu fazia clareamento. Vamos fazer uma campanha interna aqui com os pacientes de clareamento. Vamos fazer não sei o que para toxina. E aí eu ia atrás dos pacientes que eu tinha e eu trabalhava ali na rede social com desejo, com escassez. Às vezes eu fazia aqui, últimos horários para não sei o que no dia tal. Fazia algumas questões assim e dava certo. Naquela época, muita coisa que funcionava naquela época já não funciona mais hoje. Então, assim como a estética, a odontologia, a gente falou, né? Se a pessoa não acompanha em um ano, se ela fica estagnada em um ano, vira um Matusalém em qualquer área. A mesma coisa no marketing. Está constantemente mudando porque é sobre comportamento do consumidor. Então, eu estou sempre estudando o comportamento do consumidor. Chegou uma época que as fotos já não estavam mais convertendo como convertiam antes. A gente viu que os vídeos estavam convertendo mais. Na época, uma agência estava me ajudando a criar os designs para ficar mais bonitos. Só que aí eu falei, gente, eu queria começar a postar vídeo. Doutora, mais vídeo a gente não está fazendo para os nossos clientes. Não acompanharam o mercado. Eu falei, então, tchau. Eu comecei a gravar, editar e postar. Não era o melhor, mas começou a converter muito mais.
porque eu estava acompanhando o Melhor feito que comportamento do perfeito, consumidor. né? E eu Entendendo que era melhor que senti fazer. isso. Depois eu ajusto. Faz, ajusta a rota e vai melhorando, sabe? E, Laís, esse é o caminho das pedras, né? E eu fazia segunda de manhã, essa parte de gestão, pagamentos, estratégia. Então, você ter realmente, né, os slots para cada tipo de atividade, você mantém o foco na atividade que você está executando naquele momento. E fazer entre um atendimento ou outro, muitas vezes você não vai conseguir ter essa percepção e melhorar a estratégia ou o conteúdo sendo gerado. Ô, Laís, a gente comentou anteriormente, né, que você não é uma mentora de palco, né, aquela mentora que é skin in the game, está no dia a dia, atendendo os pacientes, desenvolvendo conteúdo, tendo uma equipe para também te apoiar, e isso te gera, digamos assim, um background muito grande para que você possa compartilhar conhecimento. Talvez muitas das pessoas que estão assistindo esse podcast, né, pode estar cometendo alguns erros em tentar modelar a Laís da forma que você comentou, né? Poxa, começa a copiar aqui e não é isso, né? Não está dando certo e acaba desistindo. Quando eles descobrem que a doutora Laís também dá cursos, né? Tem ali, né, os treinamentos, o que eles buscam naquele momento? Os profissionais que me buscam para os cursos, você diz? Exatamente. Eles estão buscando ali, porque tem os pacientes que entenderam o valor, estão consumindo conteúdo, se identificam com aquilo, e tem profissionais que estão admirando ali a doutora Laís, o que ela faz, e esses profissionais, por exemplo, cara, eu não consigo modelar ela, eu não consigo copiar. Então eu tenho que aprender com quem já faz. Isso. Tem que aprender com quem já faz e saber o caminho das pedras. Naquele momento, o que eles estão buscando? Eles querem uma bala de prata, uma pílula mágica. Eu percebo que existe um nível de consciência que vai aumentando. Num primeiro momento, eles buscam isso. Qual foi? Eu abro caixinha. Uma das perguntas que eu mais recebo na caixinha, Caio, é assim, ó. Qual foi a tua virada de chave? Pílula mágica. Pra ver se eu tenho a mesma. Eu digo, gente, foram várias. Eu tenho toda uma virada de chave na cabeça. São várias fichas caindo sem parar, Quem trabalha comigo se apavora, porque eu chego direto pra eles e falo assim, ó, tive uma ideia. Eu tava vindo andando pra cá e eu tive uma ideia. É ideia o tempo inteiro, é virada de chave o tempo inteiro, né? Quando você pensa no seu negócio toda hora. Mas, basicamente, o que eu percebo, que é um nível de consciência que a gente vai trabalhando. Primeiro de tudo, essa pessoa que tá insatisfeita, porque quem tá satisfeito não fica procurando mudanças, né? Fica procurando manter, evoluir, enfim, melhorias. Mas quem está insatisfeito com a agenda, com faturamento, não está conseguindo captar cliente, está todo mundo na rede social, o que eu faço? Primeiro momento, essa pessoa quer captar clientes pela rede social. Mas por quê? Eu gosto de brincar do exercício do porquê. Igual, por exemplo, por que um cliente quer a Clinicorp? Ah, por isso. Mas por quê? Aí tu vai, mas por quê? Porque daí tu chega no cerne do negócio. Então, quando você começa no, eu quero captar pacientes pelo Instagram. Por quê? Porque eu quero faturar mais. Ah, por quê? Ah, porque minhas contas estão apertadas, final do mês. Mas por quê? Aí você vai. Então, no final das contas, a grande maioria está relacionada ao fator financeiro. Perfeito. Só que a grande maioria dos profissionais da saúde tem vergonha de falar disso. Porque nós somos treinados para cuidar de gente, para não falar de dinheiro, para não passar orçamento, para não falar de preço, de desconto, de meu Deus, eu vou vender. Às vezes, os profissionais entregam um protocolo a quem para o paciente por vergonha de vender o protocolo certo, pelo valor financeiro que aquilo ali ia ter. Então, nessa primeira curva, a gente vê o comecinho ali, que é o captar pacientes pela rede social. Vamos supor que essa pessoa aprendeu, ela fez uns posts legais, aprendeu algumas estratégias, ela viu que começaram a chegar alguns pacientes. Mas esses pacientes podem chegar desalinhados, perguntando quanto custa, ou ali você não tem uma estratégia legal, você já perde esse paciente na etapa do WhatsApp, você já perde a oportunidade ali no direct, num comentário, numa caixinha de pergunta, que você não está preparado para isso. Então, vamos supor, essa pessoa entendeu que tem esse problema, ela já entende que ela está em uma alçada de posicionamento. Eu preciso ajustar o meu posicionamento e o posicionamento do meu time. Todo mundo tem que falar a mesma língua aqui dentro. O meu WhatsApp, o meu direct, o meu post do feed, o meu story, a forma como eu vou abordar essa pessoa, enfim. Por quê? Para que ela chegue pronta. A minha cliente não chega me perguntando quanto custa, ela chega dizendo que quer fazer o que a doutora Laís indica. Então, entra o posicionamento. Perfeito, eu fiz todo esse rebranding ali da marca, da aluna, enfim. Só que qual é o ponto? Chegou na clínica, Caio. Ainda que a gente trabalha muito ali na Clinicorp. Você pode gerar demanda, você pode ter uma rede social incrível, você pode ser bem posicionada, você pode ter uma jornada do paciente impecável, seu time atendendo legal. Se você não souber comprar, se você não souber precificar, se você não souber fazer uma gestão financeira eficiente, se você não trabalhar com metas, quebra. Então, quantas alunas que faturam muito chegam para mim, Caio, antecipando cartão,
misturando todas as contas. Aquele dinheiro que entra já é o cartão de crédito que passa para a viagem em Mônaco e comprar o sapato da Prada. É tudo no mesmo cartão. Não tem um controle financeiro nenhum, não tem reserva, a empresa não tem fluxo de caixa, não tem nada. Então, eu vejo que o nível de consciência vai aumentando. Então, não adianta você pegar uma pessoa que está aqui no começo do nível de consciência e querer ensinar gestão para ela. Sim. Porque não adianta nada ela saber fazer tudo certo, precificar certo, se ela não gera demanda. Se o paciente não vê valor, ela vai ter que ir de novo para a briga de preço e a gestão vai para água abaixo. É uma empresa que não vende, morre, né? Então, eu vejo que é tudo amarrado. É amarrado. É tudo amarrado. É a jornada inteira amarrada, o funil inteiro amarrado. O marketing faz parte, o posicionamento faz parte, vendas, relacionamento, gestão. E o nosso atendimento é uma parte disso. E talvez... O atendimento clínico é só uma parte. Nas perguntas do porquê, né? As pessoas querem ter mais pacientes porque querem vender mais, querem ter mais, ganhar mais dinheiro no dia. E por não saber da estratégia, acaba se antecipando, fazendo promoções e se frustram muitas vezes. Ela gera volume de paciente, putz, atende pra caramba, só que cadê o dinheiro no final do mês? Não tem? Tá negativo o caixa da empresa, o que tá acontecendo? Porque não faz conta, só que é volume. Acho que todo profissional atual sabe da importância do marketing. Muitos talvez não estão tendo sucesso por falta de conhecimento, né? E é onde que às vezes a gente, na ansiedade, acaba tomando atitudes como se associar com convênios e outros tipos de meios para conseguir encher a agenda, mas não é encher a agenda a qualquer custo, é isso que você está falando, Exatamente. né? Como trazer o cliente ideal e como realmente a minha clínica está estruturada para que no final daquela operação eu tenha lucro. Como que você vê o futuro do marketing da odontologia, assim, cara? Para onde a gente está caminhando em relação aos profissionais, em relação aos tratamentos, em relação a essa qualidade das clínicas e como que o marketing é o grande pilar, né, para sustentar tudo isso? Eu vejo na área da saúde no geral. A gente veio de uma geração de transição ali que, por exemplo, os nossos pais, o foco deles era: vou dar uma faculdade para o meu filho, porque com um diploma na mão, o meu filho está garantido, financeiramente falando. Porque a geração deles, eles vivenciaram isso dos colegas que tiveram um diploma, chegava como dentista na cidade atender, ganhava bem, comprava um apartamento com um mês de tratamento de implante lá. Era totalmente diferente. O médico também era o médico da cidade, do bairro, fazendo coisa boa ou não, atendendo bem ou não. Ele não precisava fazer nada. O boca a boca se fazia e não precisava nem ser bom, na verdade, porque tinham poucos. A questão da oferta e demanda ali, né, tinha pouco. E hoje a gente tem muitos profissionais, assim como a gente tem um nível de consciência da população muito maior em relação ao aprendizado de serviços, que tinha antes que procurava um dentista quando o dente estava doendo e ia fazer uma extração. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitos profissionais ruins e muitos profissionais bons escondidos. O que eu vejo que é a grande sacada e que vai continuar sendo: o profissional ruim, se ele for bom em marketing, ele vai ganhar mais dinheiro que o profissional bom, que não é bom em marketing. Então, se você fica sentado na sua cadeira apontando o dedo pro colega que, fulano é só marketing, fulano é ruim, mas fulano está ganhando dinheiro porque é só marketing, você está deixando o fulano tirar seus pacientes porque você não faz o marketing. Exato. Então, você não precisa ser isso ou aquilo. Você não precisa ser um sistema de gestão bom, mas por isso você não vai ser humano no atendimento com o seu cliente. Então, você pode ser os dois. Você pode ser o melhor dos dois mundos. Então, um profissional que é bom, que está o tempo inteiro pensando em ser bom tecnicamente, pensando em ser bom lidando com gente, que eu vejo que é uma dificuldade cada vez maior. As pessoas não sabem se comunicar. As pessoas não sabem falar com o paciente. Então, você pode ser o melhor, fazer a melhor borda incisal translúcida. Se você não souber falar com o seu paciente, ele não volta. Tem que construir relacionamento. Ele não vai avaliar a translucidez da borda igual você e seu colega avaliam. E daí é onde a máquina continua, porque um paciente são 3, né? Você trouxe ele por meio da rede social, dele vai indicar o marido ou a esposa, vai indicar o filho e um amigo, né? É a bola de neve mesmo, de divulgação de paciente. Daí a indicação roda daí, a partir disso aí, né? Então, é o marketing e a técnica caminhando juntos, cada vez mais, cada vez mais. E aí entra a marca pessoal e a humanização, que a gente vê isso. Eu gosto de ver o comportamento do consumidor, porque o cara que consome a odonto, ele não consome só odonto. A minha paciente que consome estética, ela consome maquiagem, ela consome roupa, ela consome academia. Como que ela consome? Qual é a marca de suplemento que ela usa? A que a influenciadora que ela segue usa. Exato. Qual é a marca de maquiagem que ela usa? A marca que a influenciadora que ela segue criou com o nome dela. Então, você pode ser o principal influenciador do seu negócio. Isso é a sua marca pessoal, ser seu ativo mais lucrativo. Perfeito. Depois, se você fizer uma linha de cuidados pós-prótese, pós-orto,
o paciente vai comprar. Se eu fizer uma linha de skincare, a minha paciente vai comprar e vai aumentar o ticket da clínica. Se eu for dar curso, a minha marca tem nome. Tu constrói um nome forte ao redor da tua marca. E aí isso te permite escalar. E você falou uma coisa tão interessante, porque você trouxe a questão, claro, daquele profissional, que é um excelente profissional, mas não tem o poder de comunicação, e às vezes ele não está ganhando da forma que ele mereceria. Aquele profissional que não é tão bom profissional assim, mas comunica muito bem. E no final do dia, quem tem o poder da decisão é o consumidor. Se o consumidor está sendo bombardeado, não apenas por dentistas, não apenas por biomédicos, né, por esses serviços, mas sei lá, pelo carro, pelo relógio, pela TV, pela bolsa, pelo sapato aqui da Prada, ele tem o dinheiro dele que ele vai decidir onde ele vai gastar. Então, acho que a área da saúde está entendendo que fazer marketing também é se posicionar com uma concorrência que não é entre profissionais, mas entre o meu serviço em relação a outro produto, né? O teu concorrente não é o profissional. Uhum. A paciente que senta na tua frente e te diz que o teu tratamento de 5 mil tá caro, está com o iPhone 16. Está com uma bolsa caríssima. Mas a percepção de valor. De valor. Para ela, aquele iPhone tem um valor, aquele sapato, aquela bolsa tem um valor. O seu trabalho, você não conseguiu mostrar para ela o valor dele na vida dela. Uhum. E ela te procurou porque ela sabe que precisa. Então, quem foi que falhou na comunicação da percepção? Então, é posicionamento, percepção e comunicação. Esse é o jogo. Não é mais só postar, ter um perfil. Já funcionou com post de Canva, porque ninguém fazia, então era diferencial. Hoje é posicionamento, percepção e comunicação. Sem isso, Laís, não vai. Teremos muitos desafios, né? Então, a odontologia está desenvolvendo, a área biomédica também. Como que está a doutora Laís em relação às novas ferramentas de inteligência artificial, tudo que está surgindo por aí? Como sempre, eu sou uma apaixonada por novidades. Uhum. Dentro dessa cor de inovação, estamos aí com a inteligência artificial. Eu estou sempre no comédia, então eu adoro fuçar e ver como eu posso usar aquela novidade no meu mercado. Uhum. Primeira coisa que eu fiz quando eu vi que porque esse ano veio uma nova onda da IA. Uhum. Ano passado, eu já estava estudando IA. Aí esse ano eu vi que veio uma nova onda da IA, que sairia tipo dos bots e iria para os agentes. Uhum. Isso se aplicaria muito mais dentro do dia a dia. Eu falei, opa, isso eu posso usar. Mas eu já tinha entendido que era uma tendência de mercado, então eu estou sempre estudando tendência de mercado. Comportamento do consumidor, tendência de mercado. E aí eu comecei a entrar com essa questão da IA. Os cursos foi a mesma coisa, eu vi que os cursos online estavam tomando uma proporção. Eu comecei a estudar isso. E aí eu tinha feito todo o treinamento. O que aconteceu? Eu estava estruturando a ideia de um lançamento semente. Eu tinha feito o curso do Érico Rocha, na época de lançamento interno, o Fórmula de Lançamento. Uhum. E veio a pandemia. E eu tinha meu lançamento semente pronto. Na mesma semana eu fiz. Estourou. Todo mundo em casa, porque eu precisando consumir conteúdo. O pessoal começou a entender de curso. Até um ano depois que o povo estava lá, eu já tive 3, 4 lançamentos. Então, é esse timing de mercado. A mesma coisa na odonto. Então, e inovar, por exemplo, na IA, não quer dizer que está tudo perfeito, né? Você está errando bastante, né? Exatamente, é teste. É teste, ver o que faz sentido, o que a gente vai usar, o que não vai. Mas, com certeza, a IA, quem não usar se prejudica. Uhum. E quem usar do jeito certo se beneficia, acelera o processo. Não é que você vai perder o seu trabalho para a IA, mas você pode ser muito mais efetivo no seu trabalho, acelerar todos os seus processos com a IA no atendimento, em vendas, no sistema que vocês também já implementaram. Uhum. Tudo ela facilita. Legal, Laís. Ô, Laís, e você te comentou, né, que os alunos, os doutores, alunos te procuram, né, e buscam muitas vezes vender mais, ok? Mas o que eles descobrem no final do dia? Eles buscam querendo atrair mais pacientes, né? Uhum. Mas no final do dia eles descobrem que atrair um paciente, ok, o que vai te dar dinheiro? Manter esses pacientes. A longo prazo, o que eu quero para as minhas alunas? Que em 2 anos elas não estejam mais dependentes de tráfego diário para venda, de tráfego diário para captação de novos. Por quê? Porque uma clínica saudável vai ter ali em torno de cada 10 pacientes, 6, 7 tem que ser recorrente. Se você ficar sempre só paciente novo, olha o custo de aquisição por cliente. Perfeito. Olha o custo que você tem mensal só para adquirir novos clientes. Então, a gente trabalha muito na estratégia de recorrência. E aí, quando eu bato com elas o posicionamento, eu falo, gente, vocês buscam posicionamento pensando em posicionamento digital. Só que aqui dentro vocês descobrem que não é o posicionamento digital. É toda a nossa estrutura de jornada do paciente amarrada a um posicionamento, a uma mensagem, né? a uma mensagem mesmo da nossa marca. Não, muito legal, Laís. Ô, Laís. É isso que leva para o aumento de faturamento, aumento de ticket médio, recorrência. Não, eu concordo 100%, porque a clínica tem que ser sustentável, né? E como é também a nossa solução, a gente não pode somente atrair os clientes, a gente tem que fidelizar que eles usem todos os dias. O tipo de serviço que você promove
Não é você faz hoje uma sessão e será bela para sempre, não é verdade? Então tem tudo a ver realmente com a questão da fidelização. Esses pacientes, eles vão ter uma manutenção da sua beleza, do seu bem-estar. Envelhecem comigo, envelhecem bem comigo. Exatamente, exatamente. Por isso que o relacionamento é fundamental. Exatamente. Né? Você escutar o paciente, saber se comunicar, tentar entregar aquilo que faz sentido para aquele paciente e não necessariamente que o bolso daquele paciente esteja desejando comprar naquele momento. Então, ser muito transparente e verdadeiro. Laís, o tempo voou. Voou, né? Voou. Recebi aqui um recado que estamos finalizando. Ô, Laís, tenho certeza que tem muitos colegas que gostariam de saber mais sobre os seus cursos, como encontrar, né, todo o seu material. Pode compartilhar, por favor. Perfeito. Eu acredito que está aparecendo aqui na tela o meu Instagram. Sim. Então, você entrando no meu Instagram, ali a gente tem algumas informações nos destaques e sempre no meu link da bio tem o acesso para você ter mais informações sobre os cursos disponíveis. O meu pilar principal, que eu acredito que é o que faz a gente ter sucesso em todos os outros, é sim o posicionamento. O posicionamento e a comunicação. Porque eu acredito que é a partir daí, de um posicionamento e de uma comunicação estratégica, que um post bonito vai funcionar, que uma gestão eficiente vai funcionar, que você vai conseguir passar um plano de tratamento e vender o plano de tratamento completo com um ticket interessante. O primeiro passo é posicionamento e comunicação, e é isso que eu ensino por lá. Então, sejam bem-vindos ao meu perfil, me sigam e cliquem no link da bio para ter mais informações sobre os treinamentos. Legal demais, Laís. Laís, muito obrigado, tá, por você ter aceito o nosso convite, por você ter vindo conhecer a Clinicorp, estar aqui nos nossos estúdios, né? Sabe que a gente tem um carinho muito grande por você, gratidão por toda essa parceria. A gente deseja para você sempre muito sucesso, tá bom? Tá bem, obrigada, cara. Legal. Obrigada a todo mundo que participou, assistiu até agora. Exatamente. Ó, se você gostou, né, desse Clinicast, tenho certeza que você gostou, né? Curte aqui, já se inscreva no nosso canal e compartilhe com os seus amigos e com o seu time, tá bom? O que a Liz trouxe foi uma mensagem muito poderosa, tenho certeza, se você pegar alguns detalhes desse Clinicast e começar a implementar mentalmente no seu planejamento estratégico, como se posicionar em relação às redes sociais e como a estratégia pode ser tão, mas tão eficiente para que você possa alavancar o seu negócio, eu tenho certeza que esse é um dos caminhos e a Laís está aqui à disposição para que vocês possam tirar mais dúvidas, tá bom? Gente, muito obrigado, um beijão, fique com Deus, até o próximo Clinicast. Valeu!